A cidade de Rivergate nunca dormia de verdade. Mesmo na calada da noite, suas ruas fervilhavam de vida, algumas delas legais, muitas distantes. A chuva caía sobre o pavimento, acumulando-se em poças sob os letreiros de neon piscantes que zumbiam sobre vitrines parcialmente abandonadas. O cheiro de concreto molhado se misturava ao aroma sempre presente de gasolina e comida de rua. Rivergate tinha um pulso que batia no ritmo do crime e da justiça. E naquela noite, o sargento Jake Hylan estava bem no meio disso. Jake transferiu o peso do corpo, ajustando o colete tático firmemente preso ao peito. Seu parceiro K9, Shadow, estava alerta ao seu lado, com as orelhas em pé, os olhos escuros examinando as sombras à frente. O pastor alemão era um soldado como qualquer oficial da força, treinado para precisão, destemido em ação, ligado a Jake por uma lealdade que ia muito além de simples comandos. A missão era clara: um ataque ao armazém abandonado ao longo do porto de Rivergate, onde uma gangue notória estava escondida há meses. Esses criminosos não eram ladrões mesquinhos, estavam armados, perigosos e responsáveis por uma série de roubos violentos que deixaram vários policiais feridos. O último ataque deles tinha sido particularmente brutal e aquela noite deveria ser a noite em que a polícia os derrubaria. O rádio de Jake estalava em seu ouvido. Suspeitos do sargento Hylan confirmados lá dentro. Reforço a 10 minutos. A voz pertencia ao policial Eli Morgan, estacionado a 800 metros de distância. Jake apertou o botão de chamada. Entendido. Mantendo posição. Ele expirou bruscamente, tentando afastar a irritação que o atormentava. O reforço estava demorando mais do que o esperado. 10 minutos podiam ser uma vida inteira em uma situação como aquela. Cada segundo que passava era mais uma chance para os suspeitos escaparem ou para a situação sair do controle. Shadow soltou um rosnado baixo. Jake seguiu o olhar do parceiro, os músculos tensos ao avistar o movimento. Uma silhueta disparando entre os restos enferrujados de um velho container empilhado perto da entrada do armazém. Alguém estava observando. Jake sussurrou um comando e Shadow ficou rígido, preparado para agir a qualquer momento. Então, a explosão. Uma explosão ensurdecedora atravessou as portas do armazém, lançando pedaços de madeira e metal pelo ar como projéteis mortais. A onda de choque atingiu Jake em cheio no peito, jogando-o para trás no pavimento encharcado pela chuva. Sua respiração o deixou em um suspiro agudo enquanto a dor irrompia ao longo de seu lado esquerdo, quente e lancinante. Tiros seguiram rápidos e implacáveis. Os instintos de Jake lutaram contra o torpor que nublava sua mente. Seu primeiro pensamento não foi para si mesmo. Foi para Shadow. Onde ele estava? Através da névoa de zumbidos nos ouvidos e do forte cheiro de fumaça, ele viu a faixa de pelo preto e castanho se movendo. Shadow estava em ação, tecendo através do caos, latindo comandos que o inimigo não entendia, mas deveria ter temido. Jake tentou se levantar, mas seus membros estavam lentos, seu corpo se recusando a cooperar. O sangue escorria por seu lado, encharcando seu uniforme. Ele sabia que já havia sido baleado antes, lutado contra piores, mas isso parecia diferente. Sua visão turvou por meio segundo antes de se aguçar novamente. Shadow estava sozinho na luta. Mas ele não estava recuando. O pastor investiu contra um dos agressores, apertando com força um braço e empunhando uma pistola. Um grito gutural rasgou a noite enquanto o membro da gangue lutava, mas Shadow não o soltava. Não até a luta terminar. Mais tiros soaram. Jake estendeu a mão para sua arma, mas a encontrou a poucos metros de distância, fora de alcance. Seu rádio estalou. Jake, o que diabos está acontecendo? Reforços estão chegando com força total. A voz de Eli era urgente. Jake queria responder, queria dizer algo, mas o peso do ferimento o pressionava como um torno. Shadow latiu novamente, sua postura protetora, seu foco inabalável. A visão de Jake escureceu. O mundo balançou. A dor aumentou. Então a escuridão. A chuva respinhava no pavimento rachado, encharcando as ruas desgastadas de Rivergate, enquanto sirenes soavam à distância.
O mundo pulsava com urgência, mas o tempo passava de forma diferente para Shadow. Naquele momento não havia passado nem futuro, apenas instinto. Apenas Jake. Ele não entendia a mecânica dos ferimentos ou a fragilidade dos corpos humanos. Mas ele entendia uma coisa: seu parceiro estava ferido e ele tinha que agir. Shadow ficou parado sobre o corpo imóvel de Jake, seus olhos castanhos afiados disparando em direção aos atiradores que recuavam para o armazém. O cheiro de sangue e pólvora se misturava com a chuva, criando um coquetel de perigo que deixou seus instintos em alerta. Um K9 treinado como Shadow não era apenas um lutador, ele era um estrategista, um protetor e, quando necessário, um salvador. Ele cutucou o braço de Jake gemendo, as profundas cicatrizes de preocupação estavam em cada som. Nenhuma resposta. Um rosnado se formou em sua garganta. Isso não estava certo. Jake deveria ter se movido. Ele deveria ter pegado sua arma, sinalizado que tinha feito algo. Mas ele não fez. Shadow andou por meio segundo avaliando. Ele poderia ficar, defender, guardar, mas ficar não significava nada se Jake não buscasse ajuda. Com um último olhar para seu treinador caído, Shadow correu. Seus membros poderosos o impulsionaram para frente pelas ruas da cidade, desviando de poças escorregadias e detritos espalhados. Sua respiração estava estável, seu coração acelerado, mas ele foi treinado para velocidade, para resistência para momentos exatamente como este. O mundo se turvou enquanto ele se movia, cada passo batendo contra o concreto molhado. Ele não estava apenas correndo, ele estava calculando. Ele precisava de ajuda e precisava agora. Então ele viu os dois policiais parados do lado de fora de sua viatura estacionada perto de um beco a poucos quarteirões do armazém. Shadow correu em direção a eles latindo com urgência, seu pelo encharcado grudado em seu corpo. O policial Eli Morgan se virou primeiro. Seus olhos se arregalaram quando viu Shadow correndo em sua direção. O que é Shadow? O pastor alemão saltou derrapando até parar na frente deles latindo com desespero controlado. O policial Morgan trocou um olhar com seu parceiro antes que sua expressão se contraísse. Jake. Não era uma pergunta. Era um entendimento. Um saber. Morgan estendeu a mão para o rádio preso ao colete. Policial ferido. Raylan foi atingido perto do antigo armazém Rivergate. Repito, policial ferido. Shadow latiu novamente, andando de um lado para o outro. Cada segundo importava. Morgan não hesitou. Ele abriu a porta da viatura. Entre, garoto. Shadow não precisou ser chamado duas vezes. Com um pulo poderoso, ele aterrissou dentro do veículo pressionando contra o assento, seus olhos fixos à frente, observando a cidade passar por eles enquanto aceleravam em direção a Jake. A tensão no carro era palpável. O parceiro de Morgan, o policial Reed, agarrou o volante com força. Quão ruim você acha que é? Ele perguntou. Morgan olhou para Shadow, observando a maneira como o corpo do cachorro se recusava a relaxar e sua respiração permanecia pesada. Ruim. Shadow soltou um pequeno gemido, incapaz de expressar sua urgência em palavras, mas não precisava. Sua presença foi suficiente. Os pneus cantaram contra o asfalto enquanto eles paravam na cena. O cheiro de metal queimado e sangue enchia o ar. Morgan saiu do carro antes mesmo que ele parasse completamente. Shadow pulou, suas patas espirrando nas poças enquanto corria em direção a Jake. E então Jake se moveu. Por pouco. Apenas o suficiente para ser visto. Shadow soltou um latido agudo, empurrando o corpo inerte de Jake, cutucando-o e instando-o a se segurar. Morgan estava ao lado dele em um instante. Jake, fique comigo. Sangue encharcou o chão sob eles. Shadow se recusou a recuar. Ele ficou ali, seu corpo pressionado contra o lado de Jake, recusando-se a soltar. Então as sirenes ficaram mais altas. Os paramédicos entraram correndo. Mãos se moveram rapidamente, vozes gritaram ordens, bolsas médicas abertas. Morgan tentou puxar Shadow de volta. Ele se recusou a se mover. Jake era dele, seu parceiro. Sua responsabilidade.
Shadow observou enquanto Jake era colocado em uma maca, o mundo se movia em um caos controlado ao seu redor. Ele observou cada detalhe, cada movimento enquanto as portas da ambulância se abriam. Então Morgan se ajoelhou ao lado dele. Vamos, Shadow, nós vamos com ele. Uma pequena hesitação. Então, com um último olhar para seu parceiro, Shadow o seguiu. O lamento estridente das sirenes da ambulância cortou as ruas encharcadas de Rivergate como uma faca, seus gritos penetrantes, um lembrete implacável de que cada segundo que passava poderia ser o último de Jake. Shadow ficou imóvel ao lado da maca de seu parceiro, seus profundos olhos castanhos rastreando cada mudança, cada movimento, cada inspiração aguda dos paramédicos trabalhando febrilmente para manter Jake vivo. O K9 nunca tinha estado dentro de uma ambulância antes. O espaço apertado cheirava a antisséptico e adrenalina, urgência e medo. Mas ele não precisava entender termos médicos ou fragilidade humana para saber. Jake não estava bem. Shadow cutucou sua mão flácida com o nariz molhado. Nenhuma resposta. Ainda não. Nunca. Não. Ainda não. Morgan sentou-se em frente a Shadow segurando a grade de metal perto da cabeça de Jake enquanto o paramédico pressionava com força o ferimento. Fique conosco, Raylan. A voz do policial era firme, exigente, mas por baixo dela, Shadow podia detectar algo mais, algo cru. Medo. Sangue encharcava o uniforme de Jake em manchas irregulares, espalhando-se como fogo pelo tecido. Um emaranhado de fios serpenteava ao redor de seu corpo, conectado a máquinas que apitavam e monitoravam seu pulso, seu oxigênio, seu tudo. Ele está perdendo muito sangue. Um dos paramédicos gritou. Shadow estremeceu com as palavras. Perdendo sangue. Muito. Nenhuma delas soou bem. A maca balançou violentamente quando a ambulância fez uma curva fechada, acelerando por cruzamentos vazios, suas luzes piscantes pintando a cidade em tons de vermelho e branco. O olhar de Morgan oscilou entre Jake e Shadow. Ele é um lutador, murmurou o policial. Ele vai conseguir. Shadow queria acreditar nisso. Ele precisava acreditar nisso. No momento em que a ambulância irrompeu pela entrada de emergência do hospital, o mundo explodiu em ação. Gritos encheram o ar. Enfermeiros e médicos correram para a frente. A maca de Jake foi arrancada e levada a toda velocidade em direção à ala de trauma. Shadow pulou da ambulância, suas patas encharcadas batendo no chão polido com urgência. Ele se recusou a ficar para trás. Ele iria aonde quer que Jake fosse. Morgan mal teve tempo de reagir antes que a equipe médica já estivesse se movendo. Uma enfermeira gritou por cima da comoção. Ferimento à bala, perda maciça de sangue, ele está desaparecendo rápido. Shadow correu ao lado da maca, suas unhas batendo no ladrilho, sua respiração ofegante. Morgan o seguiu de perto. Ele é forte. Ele pode sobreviver. Mas Jake não parecia forte. Seu corpo estava pálido, encharcado de suor. Sua respiração vinha em ofegos superficiais enquanto as mãos trabalhavam febrilmente para estabilizá-lo. Shadow cutucou seu braço. Nada. Nenhuma resposta. Um cirurgião gritou. Estamos perdendo-o, leve-o para a cirurgia agora. E assim, as portas se fecharam na cara de Shadow. Shadow congelou. Morgan colocou a mão em seu ombro, mas Shadow não se moveu. Não piscou. Não respirou. Jake tinha ido embora. Não se foi para sempre, não. Shadow se recusou a acreditar nisso. Mas foi para algum lugar que Shadow não poderia seguir. Morgan soltou um suspiro lento ajoelhando-se ao lado de Shadow. Eu sei, amigo, eu sei, mas ele sabia? Alguém realmente entendia o que significava ser deixado para trás? Uma enfermeira hesitou perto das portas, olhando para o K9. Normalmente não deixamos animais entrarem, mas... Ela olhou para Morgan. Este é diferente, não é? Morgan engoliu em seco, concordando. Sim, ele é. Os minutos se transformaram em horas. Shadow não se moveu, não dormiu, não comeu. Ele ficou do lado de fora da sala de cirurgia, seu corpo tenso, seus ouvidos se contraindo a cada som além daquelas portas frias e estéreis.
Morgan sentou-se ao lado dele, ocasionalmente suspirando, ocasionalmente se mexendo, mas nunca forçando Shadow a sair. Porque ele sabia, Shadow não iria a lugar nenhum até que Jake o fizesse. Então, um movimento. As portas se abriram. Um médico saiu, o suor brilhando em sua testa, a exaustão se instalando em sua postura. Shadow se levantou imediatamente. Morgan foi mais lento, ficando ao lado dele. O médico exalou. Ele conseguiu. Silêncio. O tipo de silêncio que não era vazio. O tipo de silêncio que significava algo muito maior do que palavras. Morgan passou a mão pelo rosto. Droga. Shadow não precisava de palavras humanas para entender. Jake tinha conseguido. A luta não havia acabado, mas ele ainda estava aqui. E enquanto Jake estivesse aqui, Shadow também estaria. O bip constante do monitor cardíaco era o único som no silencioso quarto do hospital. Era rítmico e quase calmante, mas cada pulso parecia um fio frágil prendendo Jake aos vivos. As luzes fluorescentes no alto lançavam sombras duras contra as paredes, enfatizando o vazio estéril do espaço. Mas dentro daquelas paredes frias, o calor irradiava da presença inabalável de Shadow. O pastor alemão jazia aos pés da cama de Jake, com a cabeça levemente apoiada na beira do colchão, os olhos penetrantes fixos no rosto pálido de seu tratador. Horas se estenderam até a eternidade desde que as enfermeiras permitiram que Shadow entrasse no quarto, uma exceção incomum feita somente após sua insistência implacável em ficar ao lado de Jake. Nenhuma quantidade de gestos de persuasão ou palavras suaves conseguiu tirar o cão de sua vigília. Shadow conhecia seu lugar e era ali. O policial Eli Morgan estava sentado, afundado, na cadeira de visitas perto da janela. Seus olhos estavam pesados de exaustão, seu uniforme amassado após uma longa noite de caos. Um copo de café de plástico esquecido estava esfriando na pequena mesa ao lado dele. Ele olhou para Shadow, soltando um suspiro de admiração e desamparo. Você não desiste, não é, garoto? Murmurou em voz baixa e cheia de uma estranha mistura de pesar e respeito. As orelhas de Shadow se contraíram ao som que reconhecia a presença de Morgan, mas seu olhar permaneceu inabalável. Jake precisava dele e não havia nada no mundo, nenhuma força, nenhuma ordem que pudesse convencer Shadow a ir embora agora. Morgan recostou-se na cadeira, apoiando a cabeça na parede fria. Seus pensamentos vagaram para os eventos da noite, o caos manchado de sangue, o medo avassalador enquanto Jake jazia sem vida no chão encharcado pela chuva. Ele engoliu em seco, seu peito se apertando enquanto as memórias emergiam. Jake era mais do que apenas um colega, ele era um líder, um amigo, um homem que inspirava lealdade não apenas de sua equipe, mas também de seu cachorro. Os monitores continuaram seu ritmo constante, um pano de fundo assustador para o silêncio tenso na sala. Cada bip era uma garantia de que Jake ainda estava vivo, mas também um lembrete de quão perto eles estiveram de perdê-lo. Uma batida suave na porta interrompeu os pensamentos de Morgan. Uma enfermeira entrou carregando uma tigela de água e um pouco de comida. Ela os colocou perto do canto da sala, lançando um olhar compassivo para Shadow. Achamos que ele poderia precisar de algo, ela disse gentilmente, sua voz mal passando de um sussurro. Morgan assentiu em agradecimento, mas sabia que o esforço era inútil. Shadow não havia tocado na comida ou na água desde que eles chegaram. Sua lealdade era absoluta, seu foco inabalável. A enfermeira hesitou por um momento, observando o cachorro com uma mistura de admiração e tristeza antes de sair silenciosamente do quarto. Morgan olhou para Shadow novamente, balançando a cabeça. Ele provavelmente diria para você pegar leve, sabe? Disse ele com um sorriso fraco. Jake sempre foi teimoso assim. As palavras pareciam pairar no ar, não reconhecidas, mas compreendidas. Shadow não se moveu, não piscou. Seu mundo inteiro girava em torno do homem deitado na cama. O tempo se arrastava. O pequeno relógio na parede marcava as horas, mas nem Morgan nem Shadow pareciam notar. O quarto era um espaço suspenso entre a esperança e a incerteza, uma bolha frágil onde nada importava, exceto o leve subir e descer do peito de Jake.
A mente de Morgan divagava enquanto a noite se aprofundava. Ele pensou em Shadow, nas histórias que Jake contara ao longo dos anos. Nas horas intermináveis de treinamento, nas missões que haviam cumprido juntos, no vínculo que se formara entre eles. Shadow não era apenas um cachorro, ele era um parceiro, um protetor, uma tábua de salvação. Jake se mexeu. Era fraco, quase imperceptível, mas Shadow percebeu imediatamente. Ele levantou a cabeça, as orelhas em pé, o corpo tenso. Morgan sentou-se ereto, seus olhos cansados se fixando no rosto de Jake. Jake, ele disse suavemente, sua voz cheia de esperança cautelosa. Um gemido fraco escapou dos lábios de Jake, sua cabeça se virando levemente contra o travesseiro. Seus olhos permaneceram fechados, mas o movimento foi o suficiente para acender uma faísca de alívio no quarto. Shadow soltou um gemido suave, seu rabo abanando suavemente enquanto se aproximava da cama. Seu nariz cutucou a mão de Jake, o toque cuidadoso e cheio de desejo. Morgan se inclinou para a frente, seu coração disparado. Vamos, amigo, fique conosco. Os dedos de Jake se contraíram, mal roçando o nariz de Shadow. Foi uma pequena vitória, mas para Shadow e Morgan foi monumental. Os monitores apitaram constantemente, seu ritmo inalterado, mas a tensão no quarto começou a diminuir. Morgan soltou um suspiro trêmulo, um sorriso rompendo sua exaustão. Você ainda está aí, ele murmurou. Você ainda está lutando. Shadow se acomodou novamente ao lado da cama, abanando o rabo levemente. Ele não iria embora. Não agora. Nunca. O mundo voltou para Jake em pedaços. Primeiro, sons suaves de bips de máquinas, o murmúrio ocasional de vozes, o zumbido distante de atividade de algum lugar além do quarto. Então, sensações, dor aguda irradiando de seu lado, uma dor que latejava a cada respiração superficial. Finalmente, luz, áspera, estéril e ofuscante, forçando-o a apertar os olhos enquanto tentava abrir. Ele estava vivo, de alguma forma. A compreensão foi lenta e ponderada. Cada centímetro de seu corpo parecia pesado, como se a gravidade tivesse dobrado seu domínio. Sua garganta queimava seca e crua, e suas tentativas de se mover foram recebidas com forte resistência de membros que pareciam ter esquecido seu propósito. Memórias filtraram em seguida, fragmentadas e nebulosas. A explosão, tiros, dor, escuridão, Shadow. A frequência cardíaca de Jake acelerou, causando um pico no monitor ao lado dele. Ele não estava sozinho, ele podia sentir. Seus olhos conseguiram se concentrar, pousando na forma escura encolhida ao lado de sua cama. Shadow, o pastor alemão, deitou-se calmamente, com a cabeça apoiada levemente na perna de Jake, as orelhas se contraindo ao notar o movimento. O cão levantou a cabeça, seus olhos escuros fixos no rosto de Jake com uma intensidade que era em partes iguais alívio e vigilância. Os lábios de Jake se curvaram em um sorriso débil. Sua voz estava rouca, quase um sussurro. Ei, garoto! Shadow soltou um gemido suave, o rabo batendo fracamente contra o chão enquanto pressionava o nariz contra a mão de Jake. O calor do toque de Shadow era familiar. Jake lutou para mover os dedos, roçando-os levemente contra o pelo do cão, uma pequena vitória. A porta rangeu ao se abrir e o policial Eli Morgan entrou segurando uma xícara de café que havia esfriado há muito tempo. Seu rosto mostrava o cansaço dos últimos dias, mas quando viu os olhos abertos de Jake, um sorriso surgiu. Raylan Morgan disse, alívio escorrendo de sua voz. Você está acordado. Jake tentou responder, mas sua garganta estava muito seca. Morgan pegou uma jarra de água da mesa de cabeceira e a despejou em uma pequena xícara, levando-a aos lábios de Jake. Vá com calma, Morgan disse enquanto Jake bebia fracamente o líquido frio que acalmava a dor na garganta. Jake conseguiu dizer um icuote, obrigado icuote, rouco. Morgan pousou a xícara e puxou a cadeira para mais perto da cama. Você nos deu um belo susto, cara. Pensei que íamos te perder. O olhar de Jake voltou para Shadow, sua mão ainda apoiada na cabeça do cachorro. Não, ele. Sua voz era quase inaudível.
Morgan assentiu, sua expressão suavizando enquanto olhava para o leal K9. Sim, Shadow não ia deixar isso acontecer. Ele nos levou até você, te manteve firme o tempo todo. Não saiu do seu lado por um segundo. O peito de Jake apertou, a emoção se agitando sob as camadas de dor e fadiga. Ele não era um homem que chorava facilmente, mas naquele momento sentiu o peso da gratidão, do amor e da conexão. Shadow o salvou. Ele voltou sua atenção para Morgan, sua voz um pouco mais forte. Quão ruim está? Morgan hesitou, seu sorriso desaparecendo ligeiramente. Você levou um golpe bem feio. Perdeu muito sangue. Os médicos dizem que vai levar tempo, mas você vai se recuperar. Jake assentiu levemente, o esforço o esgotando. Sua mão se moveu para tocar as bandagens enroladas em seu flanco. A dor era aguda, mas não insuportável. Ele estava vivo, e por enquanto, isso era o suficiente. Shadow moveu o rabo abanando suavemente enquanto se inclinava para mais perto do rosto de Jake. A presença do cachorro estava acalmando uma âncora na tempestade de incertezas. Você é um bom menino, Jake murmurou sua voz tingida de emoção. Você não desistiu de mim. Morgan se recostou na cadeira, observando a conversa com admiração silenciosa. Ele nem deixou as enfermeiras movê-lo. Ficou ali até você sair da cirurgia. Jake sorriu fracamente, seus dedos roçando o pelo de Shadow. Esse é, meu parceiro. A sala ficou em silêncio novamente, os únicos sons vindos dos monitores apitando e do zumbido ocasional das máquinas. As pálpebras de Jake ficaram pesadas de exaustão puxando-o, mas ele sentiu uma sensação de paz que não sentia há dias. Shadow permaneceu ao seu lado, sua leal vigilância inabalável. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo leve zumbido das máquinas e pelos passos ocasionais ecoando no corredor além da porta. Jake estava sentado, recostado na cama, com os lençóis esterilizados cuidadosamente dobrados ao seu redor. A dor em seu lado era um lembrete constante da bala que havia atravessado seu corpo, deixando-o pendurado à beira da morte. Mas a dor em seu peito, nascida da culpa e da gratidão, era muito mais difícil de ignorar. Shadow estava deitado aos pés da cama, seus olhos escuros nunca deixando Jake. A presença silenciosa do pastor alemão era um conforto e um desafio. Jake não conseguia olhar para ele sem sentir o peso do que havia acontecido, das vidas que haviam sido arriscadas, do sangue que havia sido derramado, tudo para salvá-lo. Você não desiste, não é? Jake murmurou, com a voz áspera de dias de desuso. As orelhas de Shadow se contraíram ao som e seu rabo bateu levemente contra o chão. Ele não se aproximou, mas seu olhar se suavizou como se sentisse a tempestade rugindo dentro da mente de Jake. Jake suspirou, passando a mão pelo rosto. Você deveria ter me deixado lá, ele disse suavemente, embora as palavras parecessem cinzas em sua boca. Você poderia ter se machucado, ou pior. Shadow soltou um gemido baixo, se mexendo um pouco, mas permanecendo no lugar. Seus olhos pareciam dizer o que as palavras não podiam dizer, que deixar Jake nunca foi uma opção. A porta se abriu com um rangido e o policial Eli Morgan entrou carregando uma xícara de café fresco. Seu uniforme estava enrugado, seu rosto marcado pela exaustão, mas ele conseguiu sorrir ao se aproximar da cama. Ei, Morgan disse, colocando a xícara na mesa ao lado de Jake. Como você está se segurando? Jake deu de ombros, estremecendo com a dor que o movimento causou. Vivo, eu acho. Morgan puxou uma cadeira, sua expressão ficando séria. Você é mais do que isso, Jake. Você está aqui, é isso que importa. Jake olhou para Shadow, sua mão descansando levemente na cabeça do cachorro. Por causa dele. Por causa de todos vocês. Morgan assentiu, seus olhos se voltando para Shadow. Sim, aquele cachorro é um herói danado. Nunca vi nada parecido. Ele não nos deixaria descansar até que você estivesse seguro. A garganta de Jake se apertou e ele engoliu em seco, seus dedos roçando o pelo de Shadow. Eu não o mereço. Morgan se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Não faça isso consigo mesmo, Jake.
Você é um bom homem e salvou muitas vidas em seu tempo. Deixe-nos ficar com esta, certo? Jake não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou pela janela para o horizonte da cidade visível à distância. O peso do que havia acontecido o pressionava, cada decisão, cada risco assumido, cada vida em perigo. Ele sabia que o trabalho vinha com sacrifícios, mas desta vez parecia diferente. Desta vez parecia pessoal. Eles pegaram os caras? Jake perguntou após uma longa pausa. Morgan hesitou e então assentiu. Sim, nós os pegamos. Graças a Shadow e à equipe de apoio, conseguimos prendê-los. Eles não vão causar problemas tão cedo. Jake exalou um pouco da tensão em seus ombros, aliviando. Foi uma pequena vitória, mas uma vitória mesmo assim. Shadow cutucou sua mão gentilmente, seu rabo abanando levemente. Jake olhou para ele com um leve sorriso puxando seus lábios, apesar do peso em seu peito. Você não desiste, não é? Ele disse suavemente. Você continua lutando, não importa o que aconteça. Morgan ficou de pé colocando a mão no ombro de Jake. Assim como você, Jake. Você vai superar isso. Jake encontrou o olhar de Morgan, a gratidão em seus olhos não dita, mas clara. Obrigado, Eli, por tudo. Morgan assentiu e olhou para Shadow com um pequeno sorriso. Fique de olho nele, certo? Shadow latiu suavemente em resposta, seu rabo abanando um pouco mais forte. Morgan riu e foi até a porta, deixando Jake e Shadow sozinhos mais uma vez. O quarto ficou em silêncio novamente, o bip constante do monitor cardíaco preenchendo o espaço. Jake descansou a cabeça no travesseiro, sua mão ainda na cabeça de Shadow. A culpa persistia, mas também a gratidão, o conhecimento de que ele ainda estava aqui por causa da lealdade e coragem daqueles ao seu redor. Enquanto ele adormecia, Shadow permaneceu ao seu lado, sua presença silenciosa, um lembrete de que não importava o quão sombrias as coisas ficassem, sempre havia algo pelo qual valia a pena lutar. O cheiro de ar fresco atingiu Jake como uma onda quando ele saiu do hospital pela primeira vez em semanas. Suas pernas tremiam sob o peso do esforço de caminhar, um lembrete gritante de quão longe ele ainda tinha que ir. As muletas sob seus braços rangiam a cada passo deliberado, sua estrutura robusta, a única coisa que o mantinha de pé. Shadow estava lá, trotando silenciosamente ao lado dele, seu olhar focado e passos cuidadosos, perfeitamente sintonizados com o ritmo de Jake. A guia enrolada frouxamente no pulso de Jake era mais simbólica do que necessária. Shadow não precisava ser guiado. Ele sabia exatamente qual era seu papel, guiar seu parceiro pelo terreno irregular da recuperação. Jake parou na beira do pátio do hospital, seu peito subindo e descendo em respirações difíceis. A breve caminhada das portas do hospital até o banco perto dos canteiros de flores parecia uma maratona. Seu corpo, antes forte e ágil, agora estava irreconhecível e a percepção enviou uma pontada de frustração por ele. Shadow cutucou a perna de Jake gentilmente, seu rabo abanando em um encorajamento silencioso. Jake olhou para ele com um leve sorriso puxando os cantos de sua boca. Não tão rápido quanto eu costumava ser, né? Sua voz estava tensa, mas carregava um toque de humor. As orelhas de Shadow se animaram, seu rabo abanando mais forte como se para tranquilizar Jake de que a velocidade não importava. Perseverança importava. Jake se acomodou no banco, colocando suas muletas ao lado dele com um suspiro cansado. Ele se recostou, deixando a luz do sol aquecer sua pele. Foi uma pequena vitória, mas uma vitória mesmo assim. Ele estava lá fora. Ele estava respirando. Ele estava vivo. Você não entende, não é? Jake disse suavemente, olhando para Shadow. Você faz parecer tão fácil apenas seguir em frente, não importa o que aconteça. Shadow inclinou a cabeça, seus olhos se encheram de compreensão silenciosa. Ele apoiou o queixo no joelho de Jake, sua presença acalmando. Jake soltou uma risada trêmula, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Talvez você esteja certo. Um passo de cada vez, né? O som de passos chamou a atenção de Jake e ele se virou para ver o policial Eli Morgan se aproximando com 2 xícaras de café na mão.
Seu uniforme estava impecável, mas seu rosto carregava as linhas familiares de exaustão que Jake conhecia muito bem. Ikuote, achei que você poderia usar isso, Ikuote, disse Morgan, entregando a Jake uma das xícaras antes de se sentar no banco ao lado dele. Jake pegou o café, segurando-o nas mãos. Ikuote, obrigado, Ikuote. Morgan tomou um gole de sua própria xícara, olhando para Shadow com um pequeno sorriso. Ikuote, ele não. Saiu do seu lado, saiu, Ikuote. Jake balançou a cabeça, seu olhar suavizando enquanto olhava para o pastor leal. Ikuote, não, nem uma vez, Ikuote. Morgan se recostou, soltando um suspiro profundo. Ikuote, você sabe que a maioria das pessoas não teria sobrevivido ao que você passou. Você tem sorte de tê-lo e sorte de ter essa sua teimosia, Ikuote. Jake riu fracamente, o som mais genuíno do que ele esperava. Ikuote, acho que fazemos um bom par, Ikuote. Morgan assentiu, sua expressão ficando séria. Ikuote, não vai ser fácil, Jake. A recuperação nunca é, mas você tem pessoas que acreditam em você, Shadow incluído. Ikuote. Jake olhou para o café, seus pensamentos girando. Ele sabia que Morgan estava certo. O caminho à frente seria longo, cansativo e cheio de contratempos. Mas ele também sabia que desistir não era uma opção. Não para ele e certamente não para Shadow. Ele olhou para cima, encontrando o olhar de Morgan. Eu chegarei lá, ele disse, sua voz firme apesar da dúvida que persistia no fundo de sua mente. Um passo de cada vez. Morgan sorriu, erguendo sua xícara de café em um brinde silencioso. Esse é o espírito. Enquanto os dois homens estavam sentados em um silêncio confortável, o sol se punha mais baixo no céu, lançando tons dourados sobre o pátio. Shadow permaneceu ao lado de Jake, sua presença inabalável, um lembrete de que mesmo diante da adversidade, sempre havia um caminho a seguir. A delegacia zombia com sua energia caótica de sempre, telefones tocando sem parar, policiais trocando histórias sobre suas mesas e o cheiro familiar de café queimado flutuando no ar. Jake estava parado na porta, segurando o cabo de sua bengala enquanto seus olhos examinavam a sala. Parecia a mesma, mas para ele parecia diferente. Ele não tinha certeza se a mudança era na delegacia ou nele mesmo. Shadow estava ao seu lado, abanando o rabo levemente, enquanto observava a cena. Apesar do comportamento calmo do pastor alemão, Jake podia sentir sua consciência. A cada movimento, a cada som, os instintos aguçados do cão estavam em alerta máximo, como sempre. Jake ajustou o aperto na bengala, dando um passo medido para a frente. Cada movimento parecia deliberado, um lembrete constante da bala que quase lhe tirara a vida. Ele odiava a bengala, parecia um símbolo gritante de fraqueza, mas sabia que era melhor não forçar demais, rápido demais. O som de risadas chamou sua atenção e ele se virou para a sala de descanso, onde um grupo de policiais conversava e bebia em canecas diferentes. Por um breve momento, ele hesitou. Não tinha certeza se estava pronto para isso, para enfrentar seus colegas, para enfrentar sua preocupação, sua pena. Raylan! Gritou uma voz familiar. Jake se virou e viu o policial Eli Morgan caminhando em sua direção com um largo sorriso no rosto. Olha quem finalmente decidiu aparecer. Pensei que você ia fazer Shadow cuidar de toda a papelada de agora em diante. Jake riu levemente, embora o movimento tenha lhe causado uma leve pontada. Não me tente, respondeu com a voz firme, mas tingida de exaustão. Morgan pôs a mão no ombro de Jake, tomando cuidado para não empurrá-lo demais. Que bom ter você de volta, cara. O lugar não tem sido o mesmo sem você. Jake olhou ao redor da sala, seu olhar se suavizando enquanto ele assimilava as imagens e sons familiares. É bom estar de volta, admitiu. Enquanto os dois homens conversavam, mais policiais começaram a notar a presença de Jake. Uma onda de cumprimentos e apertos de mão se seguiu a cada um, cheios de genuíno calor. Jake podia ver a preocupação em seus olhos, as perguntas não ditas persistindo por trás de seus sorrisos. Como você está realmente? Você está pronto para isso?
Shadow permaneceu por perto, sua presença estabilizando Jake de maneiras que as palavras não conseguiam. O cachorro pareceu sentir o peso emocional do momento, seu olhar alternando entre Jake e os outros policiais, como se para lembrar a todos que ele estava observando e que não deixaria nada acontecer ao seu parceiro. Tudo bem, parem com isso, uma voz ecoou do fundo da sala. O tenente Grayson saiu de seu escritório, sua figura imponente cortando a multidão. Sua expressão era severa, mas seus olhos se suavizaram ao pousar em Jake. Raylan, que bom ver você de pé. Jake se endireitou ligeiramente, apertando a bengala com mais força. Obrigado, tenente. Que bom estar de volta. Grayson assentiu, seu olhar brevemente vacilando para Shadow. E você, é claro, acrescentou seu tom mais leve. Não pense que esquecemos quem realmente salvou sua pele. Uma onda de risos percorreu a sala e Jake sorriu, apesar de si mesmo. Ele olhou para Shadow, que abanou o rabo em resposta, seus olhos brilhantes e alertas. O tenente gesticulou em direção ao seu escritório. Venha me ver quando tiver um minuto para se acomodar. Conversaremos sobre os próximos passos. Jake assentiu, observando Grayson desaparecer de volta em seu escritório. Próximos passos. As palavras permaneceram em sua mente carregadas de implicações. Ele não tinha certeza para o que estava pronto ou se estava pronto, mas sabia de uma coisa: ainda não havia terminado. Não com Shadow ao seu lado. Quando a delegacia voltou ao seu ritmo habitual, Jake encontrou um canto tranquilo para sentar e organizar seus pensamentos. Shadow sentou-se a seus pés, seu corpo relaxou, mas seus olhos sempre examinavam a sala. Jake estendeu a mão, apoiando-a na cabeça do cachorro. Ikuote, estamos realmente fazendo isso, hein, Ikuote? Disse ele suavemente. Shadow inclinou a cabeça, abanando o rabo suavemente como se dissesse Ikuote, sempre Ikuote. Jake respirou fundo, deixando o barulho da delegacia o envolver. Era avassalador, sim, mas também era um lembrete do porquê ele fez isso, do porquê ele lutou para voltar. A dor, as dúvidas, os desafios, tudo fazia parte do trabalho, da vida que ele havia escolhido. E enquanto Shadow estivesse com ele, ele sabia que poderia enfrentar o que viesse a seguir. A viatura zumbia suavemente enquanto parava perto da orla do distrito industrial de Rivergate. O brilho fraco dos postes de luz iluminava o pavimento molhado, lançando reflexos distorcidos nas poças abaixo. Jake sentou-se no banco do passageiro, seus dedos batendo levemente no joelho. Fazia meses desde que ele estava em campo, mas esta noite marcou seu primeiro retorno oficial ao serviço. Ele não sabia bem como se sentir nervoso, ansioso e determinado? Provavelmente os três. Shadow sentou-se no banco de trás, com as orelhas em pé e os olhos examinando os arredores. O pastor alemão estivera estranhamente quieto durante a viagem, como se sentisse o peso do momento. Jake olhou por cima do ombro, encontrando o olhar firme de Shadow. A presença do cão estava consolidando uma promessa silenciosa de que estavam juntos nisso. Morgan se mexeu no banco do motorista, quebrando o silêncio. Tem certeza de que está pronto para isso? Jake assentiu, com o maxilar tenso. Tenho que estar. Morgan lançou-lhe um olhar que carregava preocupação e confiança. Você não precisa provar nada a ninguém, Jake. Vá com calma, está bem? Jake exalou a respiração, embaçando-a levemente no ar frio. Não estou aqui para provar nada. Estou aqui para fazer o meu trabalho. Morgan assentiu satisfeito com a resposta. Ele olhou para Shadow, que abanou o rabo levemente, como se afirmasse as palavras de Jake. Jake ajustou o cabo da arma de serviço, um peso familiar apoiado em seu quadril. Não se tratava apenas de uma patrulha de rotina, informações sugeriam que um dos membros da gangue responsável pelo tiroteio em Rivergate havia ressurgido ali. Se a noite corresse conforme o planejado, eles finalmente poderiam pôr fim a esse capítulo. Morgan ligou o rádio. Unidades em posição? Um coro de confirmações ecoou de volta. O pulso de Jake acelerou, a antecipação tensionou seus músculos. Shadow soltou um suspiro baixo, sentindo a mudança de energia. O K9 estava treinado para momentos como esses, focado e controlado,
uma extensão perfeita do próprio Jake. Morgan olhou para Jake. Você lidera. Jake respirou fundo para se acalmar. Ele abriu a porta e pisou na calçada, suas botas espirrando levemente nas poças. Shadow o seguiu, caminhando em passo perfeito ao lado dele, com a postura alerta. O armazém assomava à frente, silencioso, escuro, abandonado ao observador casual. Mas eles sabiam melhor. Este lugar tinha segredos e esta noite eles iriam descobri-los. Morgan avançou, sinalizando em direção à entrada lateral. Os dedos de Jake se apertaram em torno de sua arma enquanto se aproximavam. Shadow permaneceu próximo, seu olhar oscilando entre Jake e a porta. Morgan fez a contagem regressiva com os dedos. 3, 2, 1. Jake avançou, varrendo a sala com precisão calculada. Sombras se estendiam pelo chão de concreto, caixas empilhadas contra as paredes. O ar cheirava a óleo e poeira. Então, movimento. Shadow rosnou baixo, seu corpo enrijecendo. Os instintos de Jake entraram em ação quando sua arma disparou para cima. Uma figura disparou entre as caixas. Morgan gritou. Parado. O suspeito disparou. Shadow entrou em ação. O K9 se moveu com precisão controlada, seus músculos o impulsionando para frente enquanto ele cortava a sala, os olhos fixos no alvo em fuga. Jake o seguiu com o coração batendo forte enquanto manobrava pelo labirinto de caixas. O suspeito tentou se esquivar para a esquerda, mas Shadow foi mais rápido. Com um salto poderoso, o pastor alemão derrubou o homem no chão, seus dentes se agarrando à manga do suspeito. Jake o alcançou com a arma treinada, a respiração pesada. Não se mova. O suspeito estremeceu, suas mãos congeladas no ar. Tudo bem, tudo bem. Morgan chegou segundos depois, prendendo as algemas em volta dos pulsos do homem. Bom trabalho. Jake olhou para Shadow, o orgulho inchando em seu peito. O cachorro ainda segurava a manga do suspeito, seu rabo abanando levemente em excitação contida. Tudo bem, garoto, Jake disse. Você o pegou. Shadow soltou o tecido, seus olhos se voltaram para Jake como se buscassem aprovação. Jake deu-lhe uma coçada firme atrás das orelhas, agradecendo silenciosamente. Morgan puxou o suspeito para seus pés. Vamos encerrar isso. Jake levou um momento para se acalmar, a adrenalina ainda zumbindo em suas veias. Ele tinha conseguido. Ele estava de volta. E Shadow esteve lá a cada passo do caminho. O apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido suave da cidade além da janela. O brilho de uma única lâmpada banhava o quarto com uma luz quente lançando longas sombras nas paredes. Jake sentou-se na beira da cama, seus dedos distraidamente traçando o cabo de sua bengala. Fazia 2 dias desde sua primeira missão de volta ao campo e, embora a adrenalina tivesse passado, o peso dela permanecia. Shadow estava deitado a seus pés, sua cabeça apoiada levemente em suas patas, suas orelhas se mexendo a cada som distante, carros passando, o murmúrio ocasional do corredor. O pastor alemão mal havia saído do seu lado desde que chegaram em casa. Ele sentiu que Jake sabia. A tensão, a dúvida. Jake soltou um suspiro lento, inclinando-se ligeiramente para frente. Seu lado ainda doía, uma lembrança opaca de quão perto ele estivera de perder tudo. O que não era opaco era a incerteza, os pensamentos rastejantes que questionavam se ele estava realmente pronto para isso. Você acha que eu me saí bem? Jake murmurou olhando para Shadow. Shadow ergueu a cabeça ligeiramente, seus olhos escuros fixos nos de Jake. Ele soltou um bufo suave, aproximando-se para descansar o queixo no joelho de Jake. Jake sorriu, apesar de si mesmo. Não pensei que precisaria de um terapeuta, mas acho que você se qualifica. O rabo de Shadow abanou levemente, batendo contra o chão. Jake exalou, esfregando a mão no rosto. Ele pensou na missão, na pressa, na tensão, no peso da arma em suas mãos. Tinha sido bom, tinha sido certo, mas pela primeira vez também tinha sido frágil. Como se ele entendesse agora, de uma forma que não havia antes, o quão perto tudo tinha chegado de desmoronar. A batida na porta tirou Jake de seus pensamentos.
A voz de Morgan se infiltrou. Você é decente? Jake riu baixinho. Depende do que você quer dizer com decente. Morgan empurrou a porta balançando a cabeça. Sabe, eu acho que experiências de quase morte te tornaram ainda mais espertinho. Jake se recostou com um leve sorriso. Ou talvez eu sempre tenha sido assim. Morgan atravessou a sala entregando uma xícara de café fresco a Jake antes de afundar na cadeira à sua frente. Ele observou Jake por um momento, estudando-o cuidadosamente. Você está aguentando bem? Jake suspirou, olhando para a xícara fumegante em suas mãos. Estou me adaptando. Morgan assentiu, tomando um gole de sua própria xícara. É normal, sabia? Voltando de algo assim, a maioria das pessoas nem chegaria tão longe. Jake olhou para Shadow, seus dedos roçando o pelo grosso atrás das orelhas do cachorro. Não teria conseguido sem ele. O olhar de Morgan se suavizou. Acho que todos nós descobrimos isso bem rápido. O silêncio se instalou entre eles, confortável, mas pesado. Morgan se recostou, esticando as pernas. Os caras estavam conversando depois da missão. Disse que você lidou com as coisas como nos velhos tempos. Jake zombou. Como nos velhos tempos, hein? Ele bateu na bengala ao lado dele. Não precisava disso antes. Morgan deu de ombros. Talvez não, mas isso não significa que você não seja o mesmo cara. Jake exalou, rolando os ombros enquanto deixava as palavras serem absorvidas. Ele queria acreditar nisso. Queria se sentir como o mesmo homem que havia entrado em perigo sem hesitar. O mesmo homem que nunca duvidou de sua capacidade de sair do outro lado. Mas não era tão simples. Havia medo agora. Não debilitante, não avassalador, mas presente. Um sussurro no fundo de sua mente que o lembrava de sua própria mortalidade. Shadow cutucou sua perna, seu rabo abanando suavemente. Jake riu baixinho. Você está me mantendo com os pés no chão, hein? Morgan sorriu. Esse é o trabalho dele. Jake tomou um gole lento de seu café, olhando pela janela para o horizonte da cidade. A estrada à frente não seria fácil. Ele sabia disso. Haveria contratempos, dúvidas, dias em que a dor parecia demais. Mas enquanto Shadow estivesse ao seu lado, enquanto ele tivesse um motivo para seguir em frente, ele sabia que poderia enfrentar o que viesse a seguir. Ele colocou a xícara na mesa, olhando para Morgan. Um passo de cada vez. Morgan ergueu a xícara em um brinde silencioso. Claro que sim. Shadow se esticou ao lado da cama, seus olhos tremulando e fechados, mas Jake sabia que ele não estava realmente dormindo. Ele estava ouvindo, observando, sempre atento. Sempre ao seu lado. O centro de reabilitação cheirava a suor e determinação. Jake estava em pé em frente às barras paralelas, suas mãos as agarrando com força enquanto ele transferia seu peso para a frente. Seus músculos queimavam, seu lado doía, mas nada disso importava. O que importava era o progresso. Shadow sentou-se a alguns metros de distância, observando-o com foco inabalável. A postura do pastor alemão era firme, suas orelhas em pé. Ele não piscou, não se moveu, apenas esperou, pronto para reagir quando necessário. Ele era o motivador silencioso de Jake, sua âncora quando a frustração ameaçava consumi-lo. Jake respirou fundo, se firmando antes de se mover para frente. Suas pernas tremiam sob ele, seu equilíbrio instável. Cada passo parecia uma batalha contra seu próprio corpo, um lembrete de tudo o que ele havia perdido e tudo o que estava lutando para recuperar. Morgan estava perto de braços cruzados, sua expressão firme, mas encorajadora. Você consegue, Jake. Continue. Jake cerrou a mandíbula, lutando contra a dor enquanto dava outro passo. Seu pé vacilou, seu peso se moveu muito rápido e de repente seu corpo cambaleou para o lado. Antes que ele pudesse atingir o chão, Shadow se moveu. Em um movimento rápido, o pastor alemão estava ao lado de Jake, pressionando sua perna apenas o suficiente para estabilizá-lo. Jake expirou bruscamente, agarrando as barras com mais força, seu pulso martelando em seus ouvidos. Morgan deu um passo à frente. Você está bem? Jake engoliu em seco, concordando.
Sim, ele olhou para Shadow, seus dedos roçando o pelo do cachorro. Obrigado, garoto. O rabo de Shadow abanou levemente, mas ele não se moveu de sua posição. Ele ficou exatamente onde Jake precisava dele, onde sempre esteve. Jake respirou fundo, ajustando seu aperto nas barras. Ele ainda não tinha terminado. Shadow soltou um bufo suave, movendo-se levemente ao lado dele como se lhe dissesse para tentar novamente. Jake sorriu. Tudo bem, mais uma vez. Morgan assentiu em aprovação, dando um passo para trás para dar espaço a Jake. Shadow permaneceu no lugar, firme, esperando. Jake avançou, seus passos lentos, mas seguros. A dor estava lá, sempre estaria, mas o progresso também. Shadow também. E isso era o suficiente. A academia estava vazia, exceto pelo zumbido rítmico das máquinas e o barulho ocasional de pesos. Jake ficou em pé na frente do saco de pancadas, seus punhos firmando sua postura. O cheiro familiar de suor e borracha enchia o ar, um cheiro que ele não tinha percebido que sentia falta até agora. Shadow sentou-se a alguns metros de distância, observando atentamente, suas orelhas em pé em silenciosa antecipação. O pastor alemão esteve com Jake em cada passo doloroso da reabilitação, em cada momento de dúvida, e agora ele estava lá para o empurrão final. Jake exalou, rolando os ombros enquanto se posicionava. Ele precisava daquele momento. Ele precisava de uma prova de que seu corpo podia fazer isso, uma prova de que ele ainda era o mesmo lutador, ainda o mesmo policial. Ele atacou. O impacto reverberou pelo saco de pancadas, enviando um choque satisfatório pelo seu braço. Ele se ajustou, transferindo o peso do corpo, avançando com força renovada. Um golpe, depois outro, depois outro. Shadow latiu uma vez, abanando o rabo como se dissesse, finalmente. O ginásio estava vazio, exceto pelo zumbido rítmico das máquinas e pelo barulho ocasional dos pesos. Jake ficou em pé em frente ao saco de pancadas, seus punhos firmando sua postura. O cheiro familiar de suor e borracha enchia o ar, um cheiro que ele não tinha percebido que sentia falta até agora. Shadow sentou-se a alguns metros de distância, observando atentamente, suas orelhas se aguçaram em silenciosa antecipação. O pastor alemão estivera com Jake em cada passo doloroso da reabilitação, em cada momento de dúvida, e agora estava ali para o empurrão final. Jake exalou, rolando os ombros enquanto se posicionava. Ele precisava daquele momento. Ele precisava de uma prova de que seu corpo podia fazer isso, uma prova de que ele ainda era o mesmo lutador, ainda o mesmo policial. Ele atacou. O impacto reverberou pelo saco de pancadas, enviando um choque satisfatório pelo seu braço. Ele se ajustou, transferindo o peso do corpo, avançando com força renovada. Um golpe, depois outro, depois outro. Shadow latiu uma vez, abanando o rabo como se dissesse finalmente. Morgan encostou-se à porta, com os braços cruzados, observando com um sorriso irônico. Ikuote, voltaste, hein, Ikuote. Jake respirava com dificuldade, o suor a escorrer-lhe da testa, mas o sorriso no seu rosto era inegável. Sim, Morgan assentiu, olhando para Shadow. Sabia que chegarias eventualmente, só tinha de deixar o cão lembrar-te de que ainda não acabaste. Jake olhou para Shadow, que estendia a mão para lhe coçar atrás das orelhas. Nunca tinha acabado, só precisava de um segundo para me lembrar disso. Shadow bufou em resposta, batendo o rabo no chão. Jake cerrou os punhos novamente, rodando os pulsos. Ikuote, certo, vamos para outra rodada. Ikuote, Morgan sorriu. Ikuote, agora sim, Ikuote. Shadow deu um pequeno passo à frente, os olhos brilhantes, a postura ansiosa. Estavam prontos. Jake tinha voltado. A esquadra estava cheia de telefones de energia a tocar, agentes a moverem-se entre secretárias e gargalhadas ocasionais a ecoar pelos corredores. Jake ficou do lado de fora do gabinete do tenente, rodando os ombros enquanto absorvia o caos familiar. Era bom, parecia certo. Shadow sentou-se ao lado dele, o rabo abanando levemente, sentindo a importância do momento. O pastor alemão estivera com ele em cada passo doloroso, cada dúvida,
cada luta para se recuperar, e agora eles estavam ali. De volta ao lugar a que pertenciam. Morgan se aproximou com um sorriso se espalhando pelo rosto. Nunca pensei que diria isso, mas, droga, é realmente bom ver você de volta. Jake deu um sorriso irônico, ajustando o cinto de serviço. Sentiu muita falta de mim, hein? Morgan zombou, balançando a cabeça. Não, senti falta de alguém por perto para pegar metade da papelada. Jake riu, mas antes que pudesse responder, a voz do tenente soou. Raylan, no meu escritório. Jake trocou um olhar rápido com Morgan antes de dar um passo à frente. Shadow o seguiu instintivamente. O escritório era o mesmo, arquivos empilhados, o leve cheiro de café e uma parede de elogios. Era seu lar. Grayson estava sentado atrás de sua mesa, de braços cruzados. Seu olhar era afiado, mas havia algo por trás dele, algo orgulhoso. Tem certeza de que está pronto para isso? Jake manteve a cabeça erguida. Eu não estaria aqui se não estivesse. Grayson assentiu uma vez e deslizou uma pasta sobre a mesa. Então, bem-vindo de volta. Sua próxima tarefa começa agora. Jake pegou a pasta e a abriu. Um caso novo, um desafio, exatamente o que ele queria. Exatamente pelo que ele lutou. Shadow bufou baixinho ao lado dele, cutucando sua perna. Pronto. Jake deu um sorriso irônico e fez uma rápida carícia atrás das orelhas do cachorro. É, amigo, voltamos.